ao meu lado aqui o ministro Leandro Barbosa, homem de Deus. É uma alegria poder receber o Leandro, né? Leandro também é formado no Rema. Esse ano, né, com o segundo ano do aniversário da igreja, o nosso pastor Jorge nos deu assim uma excelente notícia que ele também vai estar sendo licenciado. Aleluia. E aí começa muitas coisas que na verdade para Deus já está tudo preparado, né? Já está tudo pronto e começa a se manifestar. Eu creio muito, Leandro, creio muito mesmo, que é só um começo desse seu tempo aqui. Você já é um homem chamado, vocacionado, já desempenhou também, né, no ministério que fazíamos parte de uma igreja tão abençoada como a PIB. É certo, né, da sua chamada, da sua vocação, mas um tempo muito novo, e eu tenho certeza de um tempo, de um voo muito alto. É o primeiro de muitos outros ministros que estarão sendo levantados aqui do Verbo da Vida Mimoso do Sul. Eu quero que você faça aí as considerações iniciais desse bate-papo. Como é que você está aí de expectativa para a gente conversar um pouquinho sobre renovação de mente? Boa noite. Amém, paizão. Boa noite aos irmãos em casa, todos que estão aí. E é um tempo, assim, um tempo ímpar, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao Senhor através das nossas vidas. Um tempo aqui enquanto igreja, a gente já vinha nessa pegada, às terças-feiras, de renovação de mente. Então, assim, é um tempo da gente poder partilhar um pouquinho mais daquilo que Deus ele tem pela palavra dele. Eu tenho visto, assim, um tempo em que as mídias, os jornais, eles estão bombardeando algumas pessoas com algumas más notícias, mas nesse meio tempo é a palavra, é uma renovação de mente pela palavra que nos mantém firmes, nos mantém de pé. E pegando uma palavra, como nós temos visto vários ministros do Verbo da Vida, né, é a renovação da mente por essa palavra que vai nos fazer permanecer firmes e sair dessa situação muito melhores do que a gente entrou. Então, eu creio que essa seja a minha expectativa e a certeza por essa palavra que eu tenho, que a gente pode ter em todo o tempo. Muito bom, muito bom. Eu tenho feito, né, desde que quando fomos recomendados pelas autoridades a não termos as aglomerações, eu tenho falado sobre palavras, se elas influenciam, sobre fé e sobre renovação de mente. A gente bateu um papo antes, linkamos, ajustamos aqui, acertamos os ponteiros, se eu posso assim dizer. Eu estava recordando que no dia 31, se eu não me engano, dia 31, eu falei um pouquinho sobre a questão da renovação de mente. Eu estava achando, né, que essa era a terceira vez dessa abordagem, mas na verdade é a segunda. Eu falei sobre palavras, tenho falado sobre fé, mas sobre renovação de mente é a segunda vez. Eu passei aqui para o Leandro alguns textos. Eu quero que você entenda o seguinte, tá? Na primeira vez que eu abordei esse assunto, eu fiz referência a Romanos 12, 2, Efésios 4, 23, Provérbios 23, 7, segunda carta aos Coríntios 5, 17, 11, 3 também, Gênesis 3, Efésios 6, de 10 em diante, Lucas, João 2, 1 João, né, 2, 6 e 16, e Mateus 4, 4. Nenhum desses textos, né, nós vamos abordar hoje. Nós temos mais um caminhão de textos, possivelmente talvez não dê tempo de a gente falar isso tudo, ok? Para você ver que esse assunto, de fato, é um assunto que precisa de termos a importância, né? E aí, Leandro, eu deixo com você para você começar o primeiro texto, né, para a gente conversando aqui, batendo papo. Amém. Do primeiro texto que, além desses, nós não vamos repetir esses textos. Eu perguntei, né, se de fato você conhece os benefícios. Você sabe dos benefícios de uma renovação de mente, ok? Será que tem mais textos ainda, pastor Wando, sobre isso? Pois é, diga para nós aí, tem mais, Leandro? Tem mais textos? Com certeza, tem. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, antes mesmo da gente pensar nessa situação, ou na gente mesmo, Deus ele já estava à nossa frente e já nos deu
assim, todo o manual, toda a direção para a gente poder viver bem e ter a nossa mente, eu creio que uma mente renovada pela palavra, é a mente que Deus ele quer para a gente enquanto nova criatura, enquanto filhos dele, e essa é a certeza. Eu posso começar aqui com o primeiro texto, então? Vamos lá. O que você tem aí para o pessoal acompanhar em casa? Então, a palavra de Deus em Josué capítulo 1, verso 8, ela vai estar dizendo para a gente. Estou recebendo algumas dicas do pessoal ali, ó. Joia. O pessoal não para de trabalhar, não. O pessoal são um sucesso. Bom demais. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu creio que não muito diferente do que a gente tem passado hoje. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, não tem esse ou aquele outro. É o desejo de todo mundo, né? E eu vejo por essa palavra aquilo que Deus ele tinha para Josué também. É o que Josué, o final, né? Vou começar do final. A receita de Deus, o que Deus tinha para ele, o ideal é que ele fosse bem-sucedido em tudo. Mas para ele poder ser bem-sucedido, o que ele tinha que fazer? Não deixar de falar as palavras deste livro da lei e, consequentemente, de meditar nelas de dia e de noite. Então, a renovação da mente pela palavra é uma bênção. E ela sempre vai trazer consequências boas para a gente que escolheu renovar nossa mente por ela, né? E assim, uma das coisas que esse texto aqui, eu estava fazendo meu devocional ontem, hoje eu quis reler de novo, o irmão Reagan, no seu livro Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, ele traz assim algumas revelações para a gente, né? Primeiro traz uma: Deus ele deseja que todos sejam bem-sucedidos, porque se não fosse assim, ele não nos ensinaria como ser bem-sucedido, que todos sejam prósperos. Então ele, só então os seus caminhos prosperarão. Então, igreja, se você faz parte aqui da família Verbo da Vida ou de outra, Deus ele quer que você seja bem-sucedido, que você seja próspero em tudo, porque a palavra de Deus diz isso. Agora, como desfrutar essa prosperidade? É pela mente renovada. E outra coisa que ele falou, paizão, que me impactou bastante, ele começa: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Então, como ter uma mente renovada pela palavra? Falando constantemente ela. Ele estava assim, trouxe algo para mim novo, que grande parte das pessoas só pensam em coisas ruins. Por quê? Porque elas só falam coisas ruins, elas vivem falando coisas ruins. E automaticamente, quando uma pessoa fala algo negativo, a primeira pessoa ouve ela própria. Então isso acaba se tornando um ciclo vicioso na vida dela. Ela fala coisa ruim, vai ouvir coisa ruim. E automaticamente vai ficar onde na mente? Meditando em coisas ruins. Então o que Deus estava ensinando aqui para Josué: não deixe de falar. Aí automaticamente falando, vem a meditação, a consequência. Você me faz lembrar a orientação de Paulo, né, que a fé vem pelo ouvir. Então, se a pessoa ela fala alguma coisa também negativa, o primeiro ouvido a ouvir é o dela mesma. Então, de fato, a gente precisa ter cuidado, critério naquilo que fala, porque isso, segundo a palavra de Deus, vai resultar em uma convicção, né? Agora, ainda falando do texto, Leandro, a orientação que Deus deu aqui a Josué, Deus falou para ele falar, para ele meditar, mas me ajuda aqui, e os meus irmãos e amigos, muita gente acompanhando agora, qual é o benefício, segundo o texto, o que ia acontecer com Josué pelo fato dele meditar? Quais as consequências que o texto diz? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, são esses dois benefícios. Isso. Repete para mim, para o meu irmão que está em casa. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, assim, só para você entender que está em casa, Josué estava assumindo o posto de Moisés. E Deus, como Deus Todo-Poderoso, entendeu mesmo, sabe todas as coisas, Josué precisava de uma orientação que fosse bem-sucedido.
Interessante que Deus fala que meditando na palavra e falando da palavra, ele seria bem sucedido. Ou seja, o Leandro acabou dizendo aqui que Deus sempre quer que a gente seja bem sucedido. Eu sei que falando e meditando vai trazer de fato um ambiente, uma atmosfera, e claro, ações correspondentes produzirão coisas maravilhosas na nossa vida. São tantos textos, Leandro, a gente pode ir agora vamos para Salmo 1. Amém. Vamos para Salmo 1. Você está percebendo aí no Instagram, né? Você pode ofertar na vida do nosso convidado aqui, o meu convidado, nosso convidado Leandro, através aqui do PicPay. Você não vai ter desafios de não ter oportunidade. Nós, como igreja próspera que somos, igreja que de fato ama a Deus e Deus ama o que dá com alegria, você tem a oportunidade, está aí na tela do seu celular, e eu quero que você seja realmente, faça isso com alegria, né, na vida do meu querido irmão aqui. Eu vou pedir para você ler de novo também, por favor. Salmo 1, 2 e 3. 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, me parece aqui, Leandro, eu estava até conversando com você, né? Está muito parecido mesmo o que Deus falou para Josué enquanto meditação e o que o salmista está falando aqui, os resultados da meditação, não é isso? Com certeza. O que você pode acrescentar para nós aí? Então, paizão, o que a gente pode ver aqui, né? A sua satisfação está na lei do Senhor. Novamente vem a lei, vem a palavra. E nessa lei medita dia e noite. Eu acho muito interessante o pastor Vitor, nas ministrações, ele ensinando, dividindo o dia em 2 períodos, né? Uhum. Ou é dia ou é noite. Então é para meditar na palavra quando? O dia inteiro. Ou durante o dia ou durante a noite. E, novamente, a gente vê uma consequência, né? É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo. Ou seja, Deus ele nos fez para poder sermos frutíferos, para a gente poder produzir fruto. E ter a satisfação e meditação na palavra do Senhor nos leva a isso. Suas folhas não murcham. A gente pode ver árvores que estão sempre próximas à água, tem tempo seco, tem tempo chuvoso, mas ela permanece com a mesma folhagem. E assim é na nossa vida, né? Independente das circunstâncias, da situação que está se passando lá fora, a gente é arraigado nessa palavra, as circunstâncias não mudam a gente, mas essa palavra na nossa vida muda as circunstâncias. Muito bom. E tanto em Josué quanto aqui no Salmo 1, você que está em casa acompanhando, percebe que quem vai meditar, esse é um papel de Deus, é Deus que vai botar isso na nossa cabeça para a gente ficar. O papel é de quem, da meditação? É nosso ou é de Deus, Leandro? O papel da meditação é nosso, né? É nosso. É nosso. Porque às vezes as pessoas colocam na mão de Deus o que é da nossa mão, né? O papel de Deus, na sua bondade, misericórdia e poder, é nos dar o melhor conteúdo para meditar. Ele já deu. Ele deu a sua palavra. Agora, o papel da meditação não é de Deus. Isso quer dizer que você é responsável pelo que pensa. Você não tem pastor, não tem psicólogo, você é responsável pelo que pensa. Por isso que a Bíblia, ela está com várias placas dizendo, medita na palavra. Porque se isso serve para mim, todos os dedos para mim, se o Leandro, se a gente não meditar na palavra, em alguma coisa a gente vai estar meditando. Com certeza. Não é? Você tinha mais um texto aí de Salmo? Salmo... Você quer ler ou vamos para outros? O que a gente pode complementar aqui no Salmo 119? Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 97, o salmista vai complementar um pouquinho aquilo que a gente já começou a meditar, né? E ele vai dizer assim, ó, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro.
Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Amém. Tenho mais entendimento que os anciãos, obedeço, afasto os pés do caminho mau, obedeço a tua palavra, não me afasto das suas ordenanças. Aí no verso 105 ele vai estar dizendo, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então eu creio por essa palavra, pelo que o salmista aqui está colocando, quanto mais nós meditamos essa palavra, quanto mais nós confessamos ela, renovamos a nossa mente, mas ela vai sendo aquele alicerce seguro que nós podemos andar, que nós podemos caminhar por um lugar seguro. E eu assim, amo essa palavra, amo o Deus Amém. dessa palavra. A gente poder pegar e ver um jornal, o jornal deu a notícia do que aconteceu ontem, né? Mas Deus ele é tremendo, já nos deu aqui o manual de vida daquilo que está acontecendo hoje, daquilo que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque Ele nos ama e o que Ele tem para a gente é um caminho seguro e um lugar seguro. E esse caminho só pode ser pela palavra dEle. E para poder desfrutar desse caminho seguro, lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, só tem um lugar, é pela palavra. Amém, amém. E as pessoas têm que entender, mas isso é muito simples, mas o Evangelho é simples. É tanto simples quanto poderoso. O Evangelho é simples, mas também é muito poderoso. E às vezes tem pessoas nos acompanhando, Leandro, que está com depressão ou com início de depressão, que está com uma certa angústia, porque nós vamos chegar lá, em outros textos, nós estamos falando da sua alma, dos seus sentimentos, nós estamos falando das suas vontades, isso tudo fica no campo da alma, ok? Mas você não tem como, o ser humano ele não vai ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Então se você que está me ouvindo, nos assistindo aqui, se você tem um pensamento que isso não é um bom pensamento para você, substitua para um pensamento melhor. Mas eu vou pensar em quê, pastor? Tem a palavra de Deus. Aleluia. Você tem tantas promessas. Olha, eu creio que o Leandro também, né, na carreira ministerial, né, nós já aconselhamos pessoas com perturbação mental, pessoas angustiadas, desesperadas, e aconselhamos elas sempre na palavra. E nós vimos já muitos resultados de pessoas que decidiram meditar na palavra insistentemente. Mas pastor, não funciona. Deixa eu falar uma coisa. Talvez nós estamos falando para pessoas que já está com a sua mente, sabe, pensando coisas ruins, negativas, 10, 15, 20 anos. Aí começou a meditar na palavra um dia, não funciona. Quem não corre há 10 anos, não é com um dia que vai começar a correr bem, meu filho. Espera aí. Ok? Você precisa exercício. Aleluia. Exercício. E o meditar é exercício. Você precisa exercitar. Mas vamos para frente, tem mais texto, não tem? Amém, tem sim, com certeza. Tem aquele você está indo lá para Lamentações? Estou indo para Lamentações 3:21. Então, abra sua Bíblia agora em Lamentações 3:21. E paizão, só complementar um pouquinho o que o senhor falou, o irmão Beleza. Reagan, nesse livro também, Como Ser Guiado pelo Espírito, ele fala uma coisa muito interessante, né? Nós somos um ser em 3 dimensões, né? Espírito, alma e corpo. E assim como a gente treina o nosso corpo, como o senhor falou, a questão de correr, de praticar esportes, ninguém consegue chegar no nível top a primeira vez. E a renovação da mente pela palavra também não é diferente. Existe um treinamento. Não adianta eu querer, vou meditar e falar hoje só e ponto. Não. Não lembro se foi o irmão Reagan que disse uma frase, né, que a gente não pode impedir que um passarinho ele sobrevoe a nossa cabeça. Mas aí decidir se ele vai fazer um ninho ou não, aí a decisão é nossa. E a renovação da mente pela palavra não é diferente. As situações elas podem vir, desafios se levantam, mas a escolha, onde que a gente vai focar, onde que a gente vai escolher meditar, investir o nosso tempo, né? A nossa vida é tão preciosa, onde que a gente vai investir o nosso tempo, se é na palavra, ou nas más notícias, ou em outras coisas, fica com a gente. Lamentações 3, a partir do verso 21, na verdade, diz assim, ó, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança.
Lembro-me do que pode me dar esperança. E nesse tempo de renovação da mente com a palavra, uma mente renovada pela palavra, é o que Deus ele tem para a gente. É o tempo da gente realmente, por essa palavra, lembrar do que pode nos dar esperança, da gente investir o tempo nosso, da nossa vida, naquilo que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança? A palavra, Jesus. Temos perguntas aí? Ah, sim. Veja bem, queridos, esse é mais um texto que diz que em meio a uma situação, eu posso trazer à minha memória, é isso que diz o texto, eu posso trazer, sou eu que puxo, porque eu tenho condições. Nem sempre o que chega na nossa mente é fruto do que nós puxamos. Em outras palavras, né, esse exemplo que o Leandro disse aqui, a ideia do passarinho, de tocar a nossa mente ou de fazer um ninho. Às vezes você está passando por algum local, você vê ou escuta alguma coisa, ou alguém te fala alguma coisa, isso pode trazer algo para a sua mente. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir isso, que eu tenho certeza que eu falei isso naquela live que eu falei de renovação de mente. Você pode não ser o responsável de tudo que chega na sua mente. Nem sempre foi o que você puxou, mas você é o responsável pelo que fica. Ok? Você é o responsável. E a Silvinha está participando aqui com a gente também. Ela colocou assim, ó, eu quero repetir essa frase. Aquilo que a gente pensa, a gente fala. E o que sai da nossa boca vai determinar as circunstâncias da nossa vida. Ok? Então é uma ação direta o que falamos e o que pensamos. Você decide o que fica na sua mente. Você precisa entender isso, porque 90% das pessoas que nos procuram, querendo ajuda, pastor, eu quero desabafar. Meu filho, o que adianta só desabafar? Você tem que resolver a sua situação, e a palavra te dá margem para isso. Não é isso mesmo, Leandro? Aleluia, com certeza. O senhor falando aí me trouxe a memória há uns dias atrás, quando começou essa situação que o nosso país tem passado, mas eu escolhi não estar em crise, permanecer em crise na sua palavra. Algumas notícias, são até pessoas bem intencionadas, mas notícias sobre a pandemia, pessoas que estão sendo infectadas, que é isso, que é aquilo outro. E o meu celular começou sendo bombardeado, talvez por pessoas até com boas intenções. Até que um ponto eu fui incomodado pelo meu espírito, não. Eu preciso pensar diferente, agir diferente. Até pensando no nosso paizão Jorge, nas suas postagens, eu não falo doença, e é bem legal mesmo, ao ponto de eu chegar, não, eu não vou repassar essas notícias. E para essas pessoas que começaram a mandar essas mensagens, o que elas receberam de volta? A palavra. Amém. Sim, a situação está desafiadora, mas o nosso Deus é maior que a situação. Mas sim, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, a gente crê que vai melhorar, só vai melhorar. E temos visto o nosso Deus ele agindo de forma sobrenatural no meio da nossa nação aí. Podemos ver o agir dele. Amém, amém. Renovação da mente, isso traz benefícios para a sua vida. Você viu o benefício na vida de Josué, você viu o benefício na vida do salmista, no Salmo 1, e isso está disponível para todos, é como a árvore, né, à beira do rio, tudo quanto fizer prosperará. Você viu em Lamentações, eu vou trazer à minha mente o que me traz esperança. Você também pode trazer à sua mente o que te lembra desgraça. É por isso que você deve sair dessa infinidade de jornais, né? Só falando de doença. Fala da saúde, aleluia, fala de cura, aleluia, fala da palavra, fala de aleluia. Jesus, ok? Mas vamos também, o tempo não para, né? Abre aí em Colossenses, você pode abrir, por favor? Colossenses 3, nós temos alguns textos a mais para a gente trabalhar aqui. Colossenses 3, a gente pode ler aqui os versos 1 e 2. Todos os textos falando sobre renovação de mente. Eu não sei aonde você estava cristão, independente de qual igreja, que você ainda não tinha valorizado a importância da renovação.
mas eu não quero trazer peso não. Ei, chegou a boa notícia. A palavra de Deus está dizendo, ei, presta atenção. Eu estou subindo uma placa aqui dizendo, renova a sua mente. Aleluia. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, você abriu aí, não abriu? Amém. Vamos juntos, hein? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, quem mantém o pensamento nas coisas do alto somos nós. É certo, ou nós estamos com o nosso pensamento nas coisas do alto, ou seja, o alto é o céu. Lembra daquela oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado que você completou aí na sua casa, eu sei disso. Veja bem, quando nós temos pensamento ligado no que lá do alto, nós trazemos o alto, nós trazemos o céu para a terra. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que às vezes ir mesmo contra a correnteza, para manter meu pensamento no alto. Fala para mim aqui, compartilha com a gente, se você tem feito isso, quais são os seus desafios, porque você está sendo hoje orientado a ter o seu pensamento no alto, segundo esse texto, né? Aleluia. É uma orientação. Vamos lá, Leandro, também para a segunda carta aos Coríntios 10. Tudo o texto falando a mesma coisa, trazendo os mesmos benefícios. Sabe, não tem idade. Não tem idade. Você idoso, você jovem, você homem, mulher, adolescente. Nós já atendemos adolescentes depressivos. Ei, renovação da mente. É claro que o papel da medicina, ela continua, mas a medicina é o tratamento natural. Você também pode ter um tratamento sobrenatural. Lê para mim aí, Leandro, fazendo um favor. Paizão, só complementar o que o senhor falou em Colossenses também 3,16, vai estar falando a parte A, né, que a palavra de Deus ela deve habitar ricamente em nosso coração, né? Então complementar o que o senhor falou, acrescentar um pouquinho mais. E em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim, ó: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, pensando no que o Paulo, orientando aqui a igreja de Corinto, o que ele tem para a gente também, né, a gente pode pegar nesse texto aqui, a nossa maior fortaleza pode ser a mente. Uma grande batalha pode ser na mente. E o que Paulo nos ensina para poder não formar essa fortaleza? Não lutar com as armas humanas, segundo os padrões humanos, mas lutar com as armas espirituais. Como que é isso? Sujeitar a nossa mente à palavra. E eu vou falar assim, o senhor já sabe desse testemunho, mas talvez as pessoas que estão em casa não saibam. Quando eu comecei a me expor a essa palavra, eu tinha uma carga de caminhada cristã, de vida cristã. Eu já achava que eu sabia muita coisa sobre a Bíblia e a palavra. Mas só que, infelizmente, eu acabei formando sofismas na minha cabeça. Eu achava que, tipo assim, não, eu sei que a Bíblia fala de um jeito, mas eu entendo até então tal lugar. E até que um dia, no Rema, lá em Vitória, se você não fez o Rema ainda, você está perdendo uma oportunidade ímpar na sua vida. As inscrições foram prorrogadas. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo ainda. Dá tempo. Então, mudou a minha vida, vai mudar Amém. a sua também. E um pastor ministrando, eu tinha a minha bagagem de vida, e ele começou a ministrar expondo a palavra. A palavra por si só, ela já se explica. A gente não precisa colocar, enfeitar o pavão, se assim eu posso colocar, né? A palavra por si só, como o senhor falou, ela é simples, ela se explica. E aí, em determinado momento, a minha mente começou a criar coisas. E ele ensinando, a Bíblia diz, é assim, irmãos, é desse jeito. E aí eu comecei pensando na minha mente, não, mas será que é assim? Não é bem assim não, né?
E aí o Espírito Santo ele trouxe para mim, Leandro, me levou a João 17:17, quando Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí o Espírito Santo falou para mim, assim no meu espírito, Leandro, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então se você está falando que não é bem assim, você está certo e a palavra está errada, e tipo assim, aquilo... Poxa, meu Deus, me perdoe por todas as vezes que eu me expus à tua palavra e eu quis falar diferente. E o que Paulo está falando aqui é desse jeito, destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, irmãos, eu vejo esse texto aqui e me reporta a Jesus no deserto. O diabo ele veio com Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça desse jeito. Jesus, está escrito, é desse jeito, está escrito. E ter uma mente renovada pela palavra, Pai, eu creio que é desse jeito. Ah, mas pessoa falou isso, sim, mas o que a palavra de Deus diz? É realmente treinar a nossa mente pela palavra. Não, mas eu aprendi a minha vida toda desse jeito, sim, mas e agora? O que a palavra de Deus diz? E assim nós podemos viver tudo aquilo que Deus ele tem para a gente, embora vivamos como pessoas, não viver, embora estamos nesse mundo, né, como pessoas ainda, não viver segundo esses padrões humanos, porque existe um padrão muito maior e melhor que Deus tem para todos nós, que é o padrão que Ele nos ensinou pela Sua palavra. Maravilha, maravilha, hein? De todos esses textos, né? Esse em especial eu quero que você tenha uma atenção, porque já na revelação da nova aliança, Paulo aqui, ele orienta, né? Eu sei que o Leandro já leu, mas presta atenção de novo, porque embora andando na carne, né? Ou seja, nós ainda temos um corpo que ainda não foi glorificado, é isso que Paulo está falando, ok? Embora andando na carne, eu vou voltar o texto aqui, vou vir aqui para a Bíblia, que aqui saiu aqui, não tem problema não. Ele diz assim, ó, embora vivamos como homens, ou na carne, na NVI, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Depois você estuda, leia de novo, há um combate que precisa ser feito. Paulo está falando que há fortalezas, e fortalezas que precisam ser destruídas. Quais são essas fortalezas? Ou aonde estão essas fortalezas? Se elas precisam ser destruídas, é porque elas não são boas. Você pode ler de novo, você pode ter a certeza que essas fortalezas que precisam ser destruídas são os pensamentos que não são de acordo com a palavra. Fortaleza, porque se a pessoa ela não se posiciona, se a pessoa ela não se apercebe disso, vai dentro dela, na sua alma, no seu psique, uma fortaleza. Verdade. E Paulo está falando que as armas de Deus são poderosas para destruir. O versículo 5, destruímos argumentos. Onde ficam os argumentos? São esses argumentos que têm que ser destruídos. Eu estou falando para pessoas, nós dois estamos falando para pessoas dizendo assim, não dá mais. Talvez, eu sou um fracassado. Eu não consigo, fulano é tão melhor. Paulo está chamando isso de fortaleza. Paulo está falando que esses argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque quando Deus olha para você em Cristo, Ele diz, ali, um mais que vencedor. Aleluia. Ali o meu filho, ali o sacerdócio real, ali o meu povo exclusivo, está ali, ó. Então, o pensamento que Deus tem para você, mas o senhor sabe, pastor, eu sei o que Deus pensa ao seu respeito. Aleluia. É só você ver o que a Bíblia diz. Agora, para a gente caminhar aqui, eu sei do tempo aqui, o tempo é tão precioso. Ele está dizendo o seguinte, a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, o pensamento que está gerando morte, você em Cristo torna Aleluia. Esse pensamento cativo. Aleluia. Porque você em Cristo, sua mente renovada, você vai dominar esse pensamento. Aleluia. Mas se você não dominar esse pensamento, o pensamento domina você.
Então a Bíblia está dizendo que você deve em Cristo, é uma arma espiritual, não é uma arma natural, tornar esse pensamento cativo a Jesus. Amém? Aleluia. Vamos caminhar um pouco mais, né? Estamos aqui, no meu horário aqui falta 8 minutos, é isso mesmo? Sim. Ok, mas a gente pode ir, Leandro. São muitos textos, talvez não dê tempo. Vamos aqui para esse... Vamos trabalhar logo isso aqui de segunda carta aos Tessalonicenses, 5:23. Amém. Até porque eu gosto muito dos assuntos, né, escatológicos, Aleluia. e isso aqui tem a ver também. Pode falar, Leandro. Aleluia. Eu vou ler então, senhor, Beleza. fazer a complementação final aqui. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Leandro leu, desculpa, eu falei segunda, mas é primeira, desculpa, tá? Primeira, 5:23. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. Olha bem, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. A Bíblia está dizendo, em Cristo Jesus, que é para a gente se santificar totalmente. Então, eu tenho que me santificar, primeiro, daquilo que eu sou, é o meu espírito, ok? Daquilo que eu tenho uma alma, ou seja, você veja aí, que espírito, vírgula, a alma e o corpo. O homem é em três dimensões. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Agora, tem gente que não está nem aí do jeito que está vivendo, mas a Bíblia está falando que a igreja, vamos prestar contas do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Ei, eu não estou querendo te aterrorizar, não. Eu estou querendo te dar boas notícias aqui. Nós estamos Aleluia. Aqui para te dar boas notícias. Aleluia. Ei, pensa melhor. Amém. Renova a sua mente. Renova a sua fala. Aleluia. Renova os seus hábitos. Aleluia. Tenha hábitos novos em Cristo Jesus. Ok? Aleluia. Mas como, pastor? Como? Dá tempo ainda de eu ler mais um texto aqui. Lê para mim aí, Leandro. Filipenses 4:8. Temos mais textos. Nós não estamos repetindo nenhum texto daquele que eu fiz aqui a live. Não estamos. A Bíblia, ela está apontando. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Vamos lá, Leandro. Filipenses 4:8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está aí a dica de Paulo, de novo. Ele fala finalmente, irmãos. Ele termina essa carta, ele dá várias orientações, e ele dá uma lista do que você deve pensar. Ele dá uma lista do que a gente deve pensar. Irmãos, Leandro, fica fácil. Com certeza. Ok? Ah, mas é muito difícil ser cristão. Difícil era ter encarado aquela cruz. Verdade. Você sabe qual é o meu papel, o seu? O nosso papel é crer. Aleluia. O de Jesus foi muito mais desafiador. Ei, o papel mais desafiador não foi o meu nem o seu, foi o de Cristo. Deixa eu te dar uma boa notícia, ele já venceu. Aleluia. Ele já venceu. Aleluia. Agora ele está falando irmãos. Tem irmãos aqui, ó. Tem irmãos Amém. aqui. Aleluia. Tem irmãos do outro lado aí. Ei, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é de boa fama. Então ele já está nos dando aqui uma lista do que pensar. Então, se você está pensando em alguma coisa que está fora dessa lista, substitua os seus pensamentos. Aleluia. Gente, em nome de Jesus, isso vale mais do que uma consulta do doutor. A consulta do doutor é importante, por favor, não me entenda mal. Isso vale mais, querido, de uma terapia com psicólogo. O psicólogo é importante, não me entenda mal. Mas é você que decide o que fica na sua cachola, na sua cabeça, em nome de Jesus. Aleluia. Ok? Agora, Amém. alguém que viveu 20 anos, 30 anos, só colocando coisa ruim,
ou só deixando coisa ruim, imprestável, como dizia minha avó, imundice, coisa ruim na cabeça, não é com um mês, com 30 dias, que você vai fazer isso muito bem. Vai ter, mas pastor, tem que se esforçar. Tem sim. Tudo que é bom, você tem que se esforçar. Mas o preço maior, Cristo já pagou. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Nós temos 3 a 4 minutos. Eu quero pedir ao Arnaud, me ajuda aqui, Arnaud, já que você está aqui, tem um violão. Aleluia. Eu quero orar. Aleluia. Eu sei que ainda temos alguns minutos, mas eu quero orar por vocês. Eu quero declarar, sabe, essa oração é em concordância. Não pensa que eu vou orar para que todos os pensamentos ruins saiam da sua cabeça, porque o responsável pelo que você pensa é você mesmo. Aleluia. Mas eu posso pegar junto com você, Aleluia. para que você tenha iniciativa. Declara aí. Aleluia. Eu vou ter iniciativa. Eu vou ter iniciativa. Talvez você saiba um versículo só. Ei, quando vier um pensamento ruim, fala esse versículo. Aleluia. Você sabe João 3,16? Fala ele, é Bíblia, é a palavra de Deus. Você sabe Filipenses 4,13? Enfim, você precisa renovar a sua mente. Ei, o pastor não faz isso, o padre não faz isso, o psicólogo não faz isso, mas você pode fazer. Aleluia. Esse assunto é muito importante, gente. Eu creio que esse assunto salva vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pessoas, Pai, desejando, ativando renovo de mente. Eu declaro por esse renovo de mente, depressão Aleluia. vai embora, Aleluia. angústia vai embora, Aleluia. fracasso, angústia na alma, em nome de Jesus, palavra de renovo para essa pessoa. Muito obrigado. Eu oro, Pai, crendo em milagres. Aleluia. Eu declaro milagres. Obrigado, Milagres do sono, milagres do apetite, Aleluia. milagres da moderação do apetite, milagres acontecendo nessas casas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho pouco tempo aqui, não tem? Suas considerações finais, Leandro, obrigado pela sua participação. Amém. Né? Só vai melhorar, sucesso. Aleluia. Aleluia. Realmente é só agradecer a você e desejar realmente um tempo novo, um tempo de renovo e essa paz de Deus que excede todo entendimento pela meditação na palavra. Beijão, tá, gente? Fica na paz. Sábado temos live. Tem Aleluia. mais. Tamo junto. Beijão. Sejam abençoados na prática da palavra. Shalom.